Meus irmãos e minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Meus queridos, estamos vivendo um tempo muito estranho, não? Ninguém pode sair de casa, no comércio as pessoas não podem entrar, muitos dentro da loja, tem que entrar de pouco a pouco e não pode ficar perto do outro. Na rua não tem ninguém, as pessoas não podem circular, famílias não podem visitar outra família. E tem cidades que até polícia tem na rua para impedir a circulação de pessoas. Isso é muito estranho, não é verdade? A gente não imaginava viver uma situação dessa, mas estamos vivendo. Uma outra coisa que ficou muito incômodo para nós é que essa medida de não circular acabou chegando aos templos. Os templos estão fechados, não se pode congregar, não se pode fazer reuniões com pessoas em lugares fechados, não pode fechar. Templos, então, não podem ser abertos. Meus queridos, olhando para tudo isso aí, a gente pensando, por quê? Que vírus é esse, tal de Covid-19? De onde veio isso? O que isso trouxe de bom? Claro que a gente olha sempre para o que está de negativo, mas nós precisamos olhar para a situação e tentar tirar proveito do que está acontecendo, e analisar essas coisas à luz do que a Bíblia diz, para a gente entender. De repente a Bíblia tem alguma explicação para a gente pode pelo menos olhar para um lado porque isso parece também de conotação muito espiritual. E pensando nisso aí, queridos, eu fiquei pensando numa coisa que Jesus falou lá em Mateus capítulo 16, Jesus uma vez perguntou para os seus discípulos assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam assim, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, tem alguns que dizem que o Senhor deve ser algum dos profetas. E Jesus perguntou, mas vocês, quem vocês dizem que sou eu? Quem vocês me dizem ser eu, o Filho do Homem? Aí Pedro, como sempre, um homem que sempre foi muito impulsivo nas suas respostas, ele respondeu imediatamente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus admirou com aquela resposta e falou, Simão Barjonas, não foi a carne nem sangue que revelou isso para você, mas o meu Pai que está no céu que tu revelou. E Jesus então disse para Pedro, Pedro, você teve uma revelação, o meu Pai revelou para você essa coisa. Quando você diz que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo, é revelação do meu Pai. E diante disso, Jesus falou, Pedro, eu também te digo uma coisa, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando, Pedro, sobre esta revelação que você teve, sobre esta fé que você demonstrou, eu vou edificar a minha igreja. E vou dizer para você uma coisa, Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, quando eu olho então para essa situação hoje, e penso nisso que Jesus falou, eu fico pensando assim, Satanás está tentando fazer uma jogada contra a igreja, fazer a igreja fechar as portas, limitar a igreja, sabe? Bloquear a igreja, impedir que a igreja, que os templos sejam abertos para adorar o Senhor. Mas, queridos, nós temos que entender que a igreja, quando Jesus fala de igreja, não está falando de templo, está falando de pessoas. Nós somos a igreja, nós somos o templo. Satanás não pode calar, não pode fechar esse templo que é a nossa vida. E nós sabemos que nós temos a palavra de Deus de que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Nós vamos vencer. Então nós temos que olhar para esse momento, esse lado. Enquanto Satanás pensa que ele vai fazer a igreja se calar, ele está enganado, porque a igreja continua louvando a Deus, ela está dentro das casas, cada lar. Agora a igreja, na verdade, multiplicou o seu número, porque quando todo mundo chamava o templo de igreja, vamos para a igreja, que era aí o templo, agora a igreja de verdade está dentro das casas, são as famílias. Então multiplicou, tem mais igrejas agora. Não estamos congregando juntos, não estamos podendo estar juntos para adorar a Deus como um grupo maior, mas estamos servindo ao Senhor dentro da nossa casa. Então, Satanás tentou dar um golpe para tirar a motivação da igreja, para fechar, para calar a boca da igreja, fechando os templos, mas ele não vai conseguir, porque Jesus já disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Jesus falou, Pedro, você teve uma revelação, o Pai te revelou quem sou eu. E Pedro, eu estou te dando uma revelação para você também, que a igreja que está sendo fundamentada sobre esta fé, as portas do inferno jamais, nunca elas poderão
prevalecer contra esta igreja. Que o Senhor, querido irmão, pense bem, você é a igreja. O tempo está fechado, queremos reunir, queremos congregar, queremos estar juntos como fazemos sempre durante tanto tempo até aqui, mas por enquanto, como nós não podemos e porque estamos sendo vigiados quanto à questão de espalhar essa pandemia, vamos adorar o Senhor na nossa casa. Somos o templo, somos a igreja do Senhor. Satanás não pode parar. A igreja do Senhor, Satanás não pode bloquear. As portas do inferno não prevalecerão. Continue orando, continue declarando a vitória. Satanás foi vencido, Jesus venceu. Jesus pegou a chave da morte do inferno, está agora nas mãos dele e falou: olha, vocês, igreja, estão com essas chaves. Vocês são os meus representantes. E o inferno, Satanás, os demônios, as portas do inferno não poderão prevalecer contra vocês. Vocês serão sempre vencedores. Minha irmã, meu irmão, seja um vencedor. Não abrace, não fique com medo. Acredite no que a Bíblia diz. Saiba que você é vencedor. Sabe, alimente no seu coração aquilo que a Bíblia diz, que você é um vencedor. E continue adorando. Sabemos que breve nós teremos a porta do templo estar aberta e poderemos juntar as igrejas, né? Ou os irmãos, as famílias, e congregarmos. E aí sim, voltará tudo aquilo que é o chamado normal. Mas até que isso não aconteça, continuemos como igreja dentro das nossas casas. Adore o Senhor, leia a palavra, ore ao Senhor, cante ao Senhor, abrace a família dentro da casa no Senhor e glorifique o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que essa semana que passou e a que virá seja uma semana de bênção para a sua vida, que você possa ver a grandeza de Deus dentro da sua casa e principalmente dentro da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço em Cristo Jesus. Amém.